Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar nesse trimestre sobre o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Esse é o tema do trimestre. Bem, inicialmente eu gostaria de dizer para você, indicar algum material que você possa utilizar nesse trimestre. O comentarista das lições desse trimestre é o pastor Ezequias Soares, né? Você tem à sua disposição o livro, que sempre auxilia no início, né, do trimestre é publicado o livro, você pode adquirir. Outro material também que você pode adquirir, nós indicamos o Falar em Línguas, o Maior Dom, é um livro da CPAD. Também o Batismo no Espírito Santo e com Fogo, esse é um livro muito bom, os Fundamentos Bíblicos e a Atualidade da Doutrina Pentecostal. Esse é um excelente livro que vai lhe auxiliar muito, inclusive dentro do aspecto exegético, né? Bem, nós temos também outro livro que nós indicamos é Revestidos de Poder, uma introdução à teologia pentecostal. Esses são alguns, eu sei que existem muitos outros materiais que você pode consultar, mas para nosso vídeo não ficar muito grande, muito extenso, nós então indicamos esses materiais, embora tem outros que você possa pesquisar, que pode também utilizar. Também a Bíblia de Estudo Pentecostal, né? O outro também que foi lançado agora recentemente, que também é muito bom, que vai lhe auxiliar, o Batismo no Espírito e as Línguas como Sua Evidência, de Silas Daniel, da CPAD. Bem, as lições então desse trimestre versam sobre o verdadeiro pentecostalismo. Nós estamos vivendo dias então em que há muitas dúvidas, existem muitos questionamentos acerca do pentecostalismo, inclusive vídeos circulando na internet, muitas pessoas bebendo na fonte da internet, inclusive a nova geração que às vezes são mais afeitos à internet, muitas pessoas que não estudam a Bíblia e baseiam apenas em informações que não se sustentam nas escrituras e ficam dúvidas, questionamentos, né? Inclusive também, às vezes, um arremedo de pentecostalismo que acontece em muitos lugares. Tudo isso, então, contribui para as pessoas terem dúvidas acerca, então, deste assunto. Por isso, essa lição, então, é muito relevante nesse trimestre. O verdadeiro pentecostalismo. Nós vamos ver, então, a fundamentação bíblica, nós vamos ver também durante esse trimestre, a correção das questões doutrinárias relacionadas ao Espírito Santo e como corrigi-las também, né? A lição ela aborda várias questões relacionadas, vários aspectos relacionados ao pentecostalismo, a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o fruto do Espírito, santificação, o culto, o fervor espiritual, o compromisso que o pentecostalismo tem com a palavra de Deus, sobre a cura, a evangelização, o discipulado, a volta de Jesus. O pentecostalismo é uma doutrina, um ensino bíblico, e ele aborda várias questões relacionadas à vida cristã, não se limita apenas às línguas. É o que nós vamos ver nesse trimestre. A lição de número 1, nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo e o que faz o Espírito Santo? Então, caro professor, essa lição de número 1, ela tem como objetivo apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus e afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Que você possa, então, utilizar esta lição de número 1 como fundamento, né, para as lições seguintes. Esse é um momento muito importante, muitas bases teológicas fundamentais vão ser colocadas nesta lição de número 1. Então, que você aproveite a lição de número 1 para afirmar bem as bases. Lembre sempre que tem pessoas novatas, tem pessoas que vão estudar o assunto pela primeira vez, tem pessoas que às vezes têm muitas dúvidas, né? Questionamentos acerca dessa doutrina. Então tenha sempre isso em mente. Bem, a lição de número 1, o comentário, ele aborda primeiro a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. A Bíblia nos apresenta a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo e o que o Espírito Santo faz? O estudo sobre o Espírito Santo ele se despertou mais nos últimos anos com o ressurgimento do movimento pentecostal. Por que nós dizemos ressurgimento do movimento pentecostal? Nós estamos falando dos tempos modernos.
porque as raízes do pentecostalismo são nas Escrituras, na Bíblia, no Ato dos Apóstolos. Nós não temos nenhuma evidência de que aquilo que aconteceu no Ato dos Apóstolos e na igreja primitiva se limitou apenas ao período apostólico. Então, o estudo sobre a doutrina do Espírito Santo se tornou mais intenso nos últimos anos, né? Especialmente no início do século XX para cá, com o que alguns chamam de ressurgimento do movimento pentecostal moderno. Embora nós tivemos manifestações pentecostais em todos os períodos da história, se você estudar, é interessante também você preparar isso para apresentar para a classe, porque uma das visões distorcidas que se tem do movimento pentecostal é que o pentecostalismo é um movimento que aconteceu nos tempos relativamente modernos da igreja, que não acontecia no período inicial da igreja, no período pós-apostólico. Isso nada mais é mais longe da verdade do que esta afirmação. Então, se possível, pesquise no dicionário pentecostal da CPAD e leve para os seus alunos uma síntese de como as manifestações pentecostais aconteceram em todos os períodos da história da igreja, não se limitando ao período apostólico. Na lição de número 1, nós então vamos ver sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é revelado nas Escrituras. A Bíblia nos apresenta a pessoa do Espírito Santo. O que a Bíblia nos afirma ou nos apresenta sobre a pessoa do Espírito Santo? Inicialmente, nós podemos dizer que a Bíblia ela aborda duas questões básicas sobre o Espírito Santo: a pessoa do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo e o que o Espírito Santo faz? Esses são os dois elementos chaves que são apresentados na Bíblia em relação à pessoa, ao estudo sobre o Espírito Santo, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Bem, o comentarista, primeiramente, ele aborda sobre a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, nós vamos comentar daqui a pouco, mas ele é uma pessoa divina. Então, o comentarista, ele começa abordando aí na lição sobre a divindade do Espírito Santo. O que seria a divindade do Espírito Santo? A divindade, então, do Espírito Santo é o ensino bíblico segundo o qual o Espírito Santo ele é Deus, né? A Bíblia nos apresenta a divindade do Pai, do Filho, mas também do Espírito Santo. Como é que a Bíblia apresenta a divindade do Espírito Santo? A Bíblia nos apresenta a divindade do Espírito Santo mostrando que nomes divinos são dados ao Espírito Santo. O Espírito Santo ele é chamado de Deus, está em Atos 5, versículo 3 e 4. No texto de Atos 5, 3 e 4, em um versículo diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo e no outro diz que ele mentiu a Deus. A conclusão lógica é que logo o Espírito Santo é Deus. Outro indício da divindade do Espírito Santo é que o Espírito Santo possui atributos divinos. O Espírito Santo, por exemplo, é apresentado como um ser eterno, Hebreus 9, 4. Ele tem o atributo da eternidade. Sendo um atributo, então, da divindade de Deus, a conclusão a que chegamos é que ele é Deus. Ele também é apresentado na Bíblia como onipresente, Salmo 139, 7 a 10. Ele é apresentado também como onipotente, Lucas 1, 35, e como onisciente, 1 Coríntios 2 e o versículo 10. Então, atributo da eternidade, da onipresença, da onipotência, da onisciência, que são atributos exclusivos de Deus, nos são apresentados na Bíblia em relação ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele é um ser divino. O Espírito Santo é apresentado como um ser divino não apenas pelo nome que ele recebe, ou os nomes que ele recebe, pelos atributos também que são conferidos a ele, como também pela obra que ele realiza, né? Qual é a obra que o Espírito Santo realiza? Ele deu vida à criação, ele transforma os homens, ele levantou a Cristo da morte. Enfim, isso então são elementos que mostram então a divindade do Espírito Santo. Esse é um elemento muito importante porque existem algumas religiões, algumas seitas que não acreditam na divindade do Espírito Santo. Então firme bem essas bases para os seus alunos, que o Espírito Santo ele é Deus. É interessante também que você leia as referências bíblicas para comprovar para os seus alunos.
Em segundo lugar, o comentarista, o pastor Ezequias, ele comenta que o Espírito Santo ele tem personalidade. Personalidade, nós podemos definir, né, podemos dizer que personalidade está relacionado à qualidade de um ser que é uma pessoa, né? O Espírito Santo ele não é tão somente uma influência, uma força, uma energia. O Espírito Santo ele tem personalidade, ele tem características uma pessoa divina. Eu sei que existem teólogos que às vezes não gostam da utilização do termo pessoa, mas às vezes nós utilizamos por força de expressão para facilitar a compreensão. O Espírito Santo ele tem personalidade, ou seja, ele tem caráter ou qualidade daquilo que é pessoal. Isso é personalidade. É a característica de um ser, o que determina individualmente uma pessoa, né? É a personalidade. Como é que nós então, como é que a Bíblia apresenta a personalidade do Espírito Santo? Os títulos que são dados ao Espírito Santo na Bíblia demonstram a sua personalidade. Por exemplo, ele é chamado de Consolador. E em João 14,16, Jesus disse que iria enviar outro Consolador. A palavra Consolador, Paracleto, ela está relacionada então a um ser que está ali ao lado do outro para ajudar. Jesus disse que iria enviar outro Consolador. Se Jesus então iria enviar outro Consolador, pressupõe então que enquanto ele estava aqui na terra, ele era o Consolador. Então, outro Consolador quer dizer outro da mesma espécie. Outra coisa que demonstra a personalidade do Espírito Santo é o fato do Espírito Santo estar vinculado com a pessoa do Pai, com o Filho e também com os cristãos. Em vários textos da Bíblia, a Bíblia nos apresenta em determinados momentos, em determinados pronunciamentos, a identificação do Espírito Santo, tanto com a primeira pessoa da Trindade, o Pai, como com a segunda pessoa da Trindade, o Filho, e também da identificação dele com os cristãos. Alguns destes textos são Mateus 28:19, 2 Coríntios 13:13, 1 João 5:7. Na bênção apostólica, também na fórmula batismal de Mateus 28:19, sempre que a Bíblia cita então o Pai e o Filho, ela cita também o Espírito Santo. Na fórmula batismal de Mateus 28:19, Jesus disse batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus associou a pessoa do Espírito Santo com o Pai e com o Filho. Também na bênção apostólica, Paulo também, quando cita as pessoas da Trindade, ele cita em terceiro lugar o Espírito Santo. Logicamente, ele está associando a pessoa do Espírito Santo com a pessoa do Pai e do Filho. Esta associação da pessoa do Espírito Santo com a pessoa do Pai e do Filho, logicamente, então indica a sua personalidade. Não faria sentido que o Pai tivesse personalidade, o Filho tivesse personalidade e citasse o Espírito Santo, se identificando com essas duas personalidades, sendo ele não uma personalidade. Isso não faria sentido. Se ele se identifica com o Pai e com o Filho, que tem personalidade, logicamente, então, ele também tem personalidade. Ele tem características de uma pessoa. Bem, outro elemento que mostra, outro ponto que mostra, então, que o Espírito Santo tem personalidade é o fato de atributos divinos, aliás, atributos e atividades pessoais ser conferidas a ele, ser inerentes a ele. O Espírito Santo ele possui atributos típicos de uma personalidade. Ele pensa, Romanos 8:27, a Bíblia fala da mente do Espírito. Ele tem vontade. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12:11 que ele distribui os dons como lhe apraz ou como ele quer. Isto mostra que ele tem vontade, isto mostra a sua personalidade. Ele sente tristeza, não entristeçais o Espírito de Deus, Efésios 4:30. Então, ele possui atributos de uma personalidade. Ele também exerce atividades pessoais, como ele revela, 2 Pedro 1:21. Ele ensina, João 14:26. Ele dá testemunho da nossa filiação com Deus, Gálatas 4:6. Ele intercede. O mesmo Espírito intercede por nós, Romanos 8:26. Ele fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Apocalipse 2:7. Ele comanda, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, Atos 16:6 e 7. Ele testifica de Jesus. O Espírito da verdade dará testemunho de mim, João 15:26.
O Espírito Santo também é suscetível no trato pessoal. Alguém pode mentir ao Espírito Santo, Atos 5, versículo 3. Alguém pode blasfemar contra o Espírito Santo, Mateus 12, 31 e 32. Ele é então suscetível de trato pessoal. Então, são atividades, são textos bíblicos que mostram a personalidade do Espírito Santo. Bem, então, a divindade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, o terceiro tópico, atributos divinos, eu comentei quando nós falamos sobre a divindade do Espírito Santo. Então, vamos organizar o nosso fluxo de pensamento. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem personalidade. Logicamente, ele é uma pessoa divina. Ele não é uma pessoa humana. Então, firme bem essas bases diante dos seus alunos. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. Ele tem personalidade. Agora, ele é uma pessoa divina. Ele tem o atributo, então, da divindade. Bem, agora, na segunda parte do comentário, o pastor Ezequias comenta sobre o Espírito Santo e Jesus Cristo. Qual a relação do Espírito Santo especificamente com a pessoa de Jesus? E ele usa uma expressão bem formal, que é a expressão pericorese. Pericorese é um termo teológico que ele cita aí, que não é muito conhecido no meio evangélico, né? É mais utilizado no meio acadêmico, que está relacionado à relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. Então, esta participação, esta interação, esta habitação das pessoas da Trindade uma na outra é o que se chama então de pericorese, né? Isso, a pericorese, está fundamentada então nas Escrituras, João 17:5, João 14:10. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? João 14:10. E 1 Coríntios 2:10 e 11. O Espírito está também na Trindade. Então, são textos bíblicos que mostram o ensino da pericorese. Outra atividade do Espírito Santo, que o pastor comenta, é ele me glorificará. A atividade de glorificar a Jesus em João 16:14. Houve época em que algumas pessoas, especialmente os assembleianos, achavam que não deveria se glorificar a Jesus ao Espírito Santo, porque uma das funções do Espírito Santo era glorificar a Jesus. E não é essa bem a ideia, ele desmistifica isso aí no ponto 2, mostrando então, já que existe a pericorese, que todos estão interligados, que todos têm o atributo da divindade, não há nenhum problema em glorificar ao Espírito Santo. Quando você glorifica ao Espírito Santo, está glorificando a Deus, está glorificando também a Jesus. E ele fala sobre o efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados por seu louvor, né? Ele recorre, inclusive, à declaração do artigo de fé do credo de Atanásio. Tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. E isso está fundamentado, então, nas Escrituras. Bem, um outro elemento que ele comenta relacionado à pessoa do Espírito Santo e Jesus Cristo é a consubstancialidade. O que é consubstancialidade? Consubstancialidade ou consubstancialidade é um termo que está relacionado ao fato de que as pessoas da Trindade elas são da mesma substância, né? O Espírito Santo ele é da mesma substância do Filho e do Pai, ou seja, na linguagem para a gente entender, entre aspas, é da mesma matéria-prima, vamos dizer assim. Isso é então consubstancialidade. Ele não é de uma substância diferente. O Espírito Santo ele é da mesma substância do Pai e do Filho. E ele demonstra isso aí em alguns textos bíblicos, né, como Romanos 8:9, João 10 e o versículo 30, João também 16 e o versículo 16, a consubstancialidade é fartamente fundamentado nas Escrituras, especialmente no ensino do Espírito Santo retratado no Evangelho de João. Em terceiro lugar, nós vamos então ver na lição sobre o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Nós vimos quem ele é, nós vimos a relação dele com o Senhor Jesus,
E agora, na terceira parte, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Como é que o Espírito Santo age? O Espírito Santo age no mundo. De que forma? A sua atuação está relacionada à criação e também à preservação de todas as coisas. Nós vimos isso no Antigo Testamento, né? Desde o início, então, o Espírito Santo, ele agindo, então, na obra da criação. Então, a atividade do Espírito Santo no mundo está relacionado à obra da criação. A Bíblia mostra em Gênesis 1:2, em Romanos 1:4, a Bíblia apresenta também em Jó, capítulo 38, né? A atividade, então, do Espírito Santo no mundo. Salmo 104:30, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O pastor Ezequias comenta também que a atuação do Espírito Santo no mundo está também nas atividades que nós temos como naturais, né? Que não deixa de ser uma ação milagrosa, um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção no cargo da empresa. Ou seja, atividades que nós relativamente vemos como normais, elas estão relacionadas também a ação do Espírito Santo. Isso pode acontecer também, a ação do Espírito Santo nas coisas que nós chamamos de naturais. Bem, a atuação do Espírito Santo, então, no mundo. Mas a atuação do Espírito Santo também está relacionada ao plano divino da salvação. A história da redenção que nos é mostrado na Bíblia é conduzida pelo Espírito Santo. Na Bíblia nós temos, então, a meta-história. É o que se chama, então, de história da redenção. É o fio condutor que perpassa todas as narrativas bíblicas, do Gênesis ao Apocalipse. É isso que nós chamamos de história da salvação ou história da redenção. Quem conduziu a história da redenção desde o início do Gênesis e processando até o Apocalipse é o Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu a história bíblica no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no período apostólico, e vai continuar até a consumação de todas as coisas. É claro que a história da redenção ela se desenvolve até a consumação de todas as coisas, né? Ela está se processando em um determinado aspecto, mas o Espírito Santo ele está conduzindo. O Espírito Santo atuou na escolha da nação de Israel, né? Que faz parte do plano e do projeto de Deus, também inspirou os profetas, a presença do Espírito Santo nos 70 anciãos, nos períodos do juízo, o Espírito Santo atuou em Tiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. E o Espírito Santo, ele é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando a pessoa vem a Cristo. Então, o Espírito Santo atuando em relação à salvação. O Espírito Santo também atua na vida humana. O Novo Testamento, ele registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova dispensação, ou essa nova era, começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos 2, versículo 1-8. Essa descida do Espírito Santo, ela continua hoje, o Espírito Santo continua batizando com a evidência de línguas, né? Continua também desenvolvendo o fruto do Espírito e a manifestação dos dons espirituais, conforme 1 Coríntios 12, versículo 4-11. Então, concluindo, nós podemos afirmar, as informações então que nós temos na Bíblia sobre o Espírito Santo, elas são abundantes, né? Os pontos principais, então, da doutrina pentecostal, nós vamos estudar mais detalhes ao longo do trimestre, mas esta lição é uma lição introdutória. Então, prezado professor de escola dominical, apresente então aqui a pessoa do Espírito Santo. É claro que é uma lição bem sintética, né? Eu aconselho, inclusive, se você tiver a Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1639, lá em Atos do capítulo 5, existe um estudo na Bíblia de Estudo Pentecostal sobre a doutrina do Espírito Santo, que mostra a pessoa do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. Eu creio que pode ser uma fonte muito útil para você, professor de escola dominical. Aliás, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela deve ser muito utilizada nesse trimestre. Tem recursos utilíssimos na Bíblia de Estudo Pentecostal. Para nós pentecostais, uma das melhores Bíblias de Estudo que nós temos publicada no Brasil é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, utilize na página 1639 o estudo bíblico que tem lá
o estudo doutrinário acerca do Espírito Santo. Bem, então, caro professor, essa é a nossa lição, então, introdutória, né? Que Deus possa abençoar o trimestre. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco no ano passado e que vão estar conosco também neste ano, né? Nós procuramos não fazer vídeos muito grandes, nós sabemos das limitações e muitas das vezes também não tem algumas dificuldades em relação ao tempo, então nós apenas sintetizamos aqui os nossos pontos principais. Você possa compartilhar esse vídeo, que você possa deixar o seu like, porque quando você deixa o seu like, você está contribuindo para nós continuarmos aqui. O nosso vídeo ele passa a ter mais visibilidade, passa a alcançar mais pessoas e passa a ter indicação pelo YouTube. Então, se você puder deixar o seu like, isso é muito importante, né? E compartilhar também, pois quanto mais visibilidade, quanto mais pessoas curtir, nós vamos ter uma amplitude maior do canal. Nosso objetivo é a glorificação do nome de Deus e contribuirmos, né, com umas pessoas que utilizam esses vídeos para no preparo das suas aulas. Nós sabemos que existem muitas fontes bibliográficas disponíveis nos dias de hoje, mas dentro das nossas possibilidades, nós procuramos então ajudar aqueles professores, aqueles alunos que procuram então os nossos vídeos para ter uma orientação, especialmente também os nossos professores locais da escola dominical aqui na Assembleia de Deus em Barreiras, Bahia. Que Deus, portanto, o abençoe, que você tenha um abençoado trimestre, né, neste ano, primeiro trimestre de 2021, e que você possa renovar suas forças e se prepare bem para esse trimestre. Leia, estude, adquire material, mergulhe na Bíblia de Estudo Pentecostal, não esquecendo jamais da prática da oração. Ela é fundamental para nós desenvolvermos as nossas aulas. Que Deus o abençoe e até a próxima lição.